E aí, gentes, tudo bom com vocês? Esse é o Perambulista News. As notícias da semana em menos de 30 minutos. E hoje a gente vai começar pela dona Bajaj. A dona Bajaj, ela tirou de linha na Índia a Pulsar N150, que começou a vender aqui há poucos meses. Mas na Índia há rumores de que foi uma retirada para trazer um outro modelo da N150 movida exclusivamente a álcool. Olha, embora todo mundo lá esteja falando que essa moto seria exclusivamente álcool, né? 100% álcool. Ano passado, na não foi na Mobility, foi no ICMA ou foi numa feira ali no Diwali, na Índia. A Bajaj apresentou a nossa Dominar como sendo flex, indo até 30% de álcool e tal. Então, aquilo já me deu um pequeno alerta, né? De que muito provavelmente ela faria uma moto flex. Porque, na verdade, o motor flex, ele não é nada mais, nada menos do que o motor que a gente usa atualmente com a centralina e a centralina se adaptando através da sonda lambda ao combustível que ela tem. E aí, nada demais. Isso é uma tecnologia que o Brasil tem há trocentos anos. Todas as produtoras de ECU ou centralina, conforme você queira chamar, todos eles têm a tecnologia para isso. O maior problema, na verdade, é cuidar do motor, né? Das partes em que o combustível passa para não ter nenhum problema de, de decapagem ou coisa parecida, tá? De corrosão, na verdade. A palavra certa é essa, corrosão. Então, é uma tecnologia que é fácil de ser ah, adaptada. E é uma coisa que eu acho que atende tanto o mercado brasileiro como o mercado indiano, porque lá também eles estão aumentando o nível de álcool na gasolina, assim como também a Europa, tá? Mas isso é papo para outro dia. Aliás, eu já falei sobre isso. Então, uma especulação é que a N150 ela tá, ela vai, ela vai entrar no lugar dessa que é exclusivamente a gasolina e pode ser que ela venha tanto flex como pode ser que ela venha exclusivamente a etanol. A Bajaj já teve há alguns anos atrás uma moto exclusivamente a etanol que não foi bem aceita pelo mercado indiano, não deu certo, tá? Mas agora com essa mudança na gasolina, essa mudança ambiental que a gente está tendo que enfrentar e as leis estão ficando cada vez mais rígidas, aumentando o biocombustível na gasolina, vai ter que se adaptar de alguma maneira. Então, é minha opinião, particularmente, tá? Que muito provavelmente deve vir uma moto flex da Bajaj. Eles devem começar por uma moto assim, de baixa cilindrada, e depois estender isso para o restante da gama. Eu acredito nisso. Porque, como eu já disse anteriormente, isso atenderia muito bem o mercado indiano e o mercado brasileiro. Aliás, se tivesse uma Dominar 400 Flex, cara, aí eu acho que vendia que nem pão quente mesmo.
E a previsão de lançamento dessa substituta da N150 é até o final do ano fiscal de 25, que termina em março de 26. Então, não deve demorar, tá? E quem ficou apavorado que, putz, comprei agora a N150, me ferrei. Calma, gente, não é assim. Pode ser que mude um pouquinho, mas continua sendo uma N150, tá? Vai vir só, pode ser que venha só álcool? Pode. Mas isso não quer dizer que não possa também continuar sendo fabricada aqui no Brasil só a gasolina. Calma, não metam os pés pelas mãos saindo vendendo as coisas, a moto como se tivesse o diabo correndo da cruz. Não é por aí, tá? Calma. E agora, vamos falar da dona Royal Enfield. A dona Royal Enfield finalmente está trazendo aquela lenda urbana, a segunda lenda urbana dela, né? Que é a Guerrilha 450. Que a primeira foi a Himalayan 450, né? Chegou no ponto de lenda urbana. Demorou quase 2 anos para essa moto chegar aqui no Brasil. Mas a Guerrilha vai ser lançada agora em setembro. E já abriram a pré-reserva dessa moto. Só que não divulgaram preço ainda. Meio arriscado, você não acha? Mas enfim, eu fui no site indiano, né? E fiz a proporção entre a Himalayan 450 mais barata em proporção à Guerrilha mais barata. E o preço dela deve ficar em torno de 26 mil no modelo mais em conta. O que deve chegar a 28, no máximo 29 mil no preço da mais cara, que normalmente tem três versões, né? Então eu acredito que deve ficar ali entre 26, 27 e 28 para não entrar no preço da Himalaia. Talvez o modelo mais caro fique ali nos 28.500, alguma coisa assim, já perto do preço da Himalaia. Mas eu não acredito muito nisso não, tá? Porque não é o que acontece lá na Índia. Mas vamos esperar para ver. O, o Brasil é um país sui generis, né? E agora vamos falar da Triumph. Antes de falar da Triumph, eu esqueci de falar. Se você tiver interesse na Guerrilha 450, tem acho que uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal em que eu falo a respeito dessa moto, inclusive com análises de longa duração e primeiro contato. Então dá uma olhadinha aí no canal que vai ajudar você a perceber se é uma boa para você ou não. Agora sim, agora vamos falar da Dona Triumph. A Dona Triumph, ela lançou há coisa de 2 ou 3 meses lá na Índia a Scram 400XC. Essa, essa moto ela tem pouquíssima diferença em relação à Scram 400, tá? Basicamente, ela levou um reforço de suspensão, ah, uma proteção pro farol, subiu um pouquinho, não chega nem a uma polegada a distância para o solo, e também rodas raiadas com pneus sem câmara, que são na versão mais cara dela, tá? E deixou ela mais adequada pro fora de estrada.
Na Índia, a diferença de preço da mais cara da Scrum normal para XC é pouca coisa, tá? Seria, vai, mais cara por mais cara, 3.000. Se bem que pelo que vem a mais, francamente, eu não sei se é um valor que valha a pena, francamente. E essa moto aqui, eu acredito que ela deva chegar ali pelo primeiro semestre de 26. Mais precisamente no primeiro tri. Eu estou colocando o primeiro semestre por garantia, tá? Mas eu acredito mais no primeiro tri. Por quê? A logística, tá? Porque o caminho que tem que ser feito agora, que passa ali pelo sul da Península Arábica, tá meio complicado. Então, pode ser que demore um pouquinho mais. Por isso que eu coloquei o primeiro semestre, porque realmente ali a coisa está muito complicada, tá? Ser confundido com um navio que vai para Israel não é difícil. Os Houthis estão chutando o pau da barraca de baixo para cima. E não tem muito o que fazer. O prêmio do seguro para aquela região tá complicado e o pessoal tá tendo que pegar uma rota um pouco mais longa. E principalmente, né? Agora a gente está no inverno do hemisfério sul. Ali pelo Cabo da Boa Esperança também é complicado passar nessa época porque tem muita tempestade. E é onda que, pelo amor de Deus, se bobear, você perde o navio fácil ali. Então, tem todos esses detalhes, né? A respeito, não somente da Triumph. Inclusive, a Bajaj também passa por esse problema. A Royal Enfield também, tá? Porque como as marcas chinesas, de uma maneira geral, também. Isso vai mudar daqui a alguns anos, quando a ferrovia transcontinental aqui do Brasil, a transoceânica, que vai ligar o Pacífico ao Atlântico através do Chile, Peru, Bolívia, Paraguai, e vai chegar no Porto de Santos, e, se não me engano, é o porto aqui da Bahia. Eu acho que é o Pecém, né? Acho que é. Bom, se não for, vai chegar num porto na Bahia, tá? Enfim, isso vai demorar ainda alguns anos. No momento, o que a gente tem é isso. Esses atrasos de peça, de moto, de tudo que vem atualmente da China e da Índia, por conta desse problema no sul da Península Arábica e ali a passagem pelo Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Então fica tudo muito nebuloso. E temos também uma notícia rápida sobre a KTM. A KTM, vocês sabem que ela tava bem mal das pernas, né? Teve uma crise financeira assim que não deu mais para esconder a partir de dezembro do ano passado, de dezembro de 24. E a Bajaj e a CF Motos foram socorrer, tá? Mas principalmente a Bajaj. A Bajaj, pelo que parece, ela vai acabar comprando a KTM. Eu gostaria que a Bajaj comprasse, porque pelo menos a filosofia dela em termos de preço é muito boa. Então, bom, poderia dar uma popularizada de leve nos preços da KTM? Sim.
seria bom. E também absorver tecnologia da KTM, né? Modernizar o motor da Dominar 400, por exemplo, que tem um 300, o 390 da KTM, é um foguetinho aquele motor. Se a Bajaj conseguisse colocar a mão nesse projeto, ia ser show de bola. A Dominar 400 ia ser assim melhor do que já é, tá? E também tem a NS 400 que a Bajaj deu um tapa legal no motor. Tapa legal não, vai, deu uma apimentada no motor. Então, a- essa volta da KTM agora, quem está investindo mais nessa história, de fato, é a Bajaj. Então, não seria estranho se daqui a 1 ou 2 anos a Bajaj assumir a KTM. O que seria muito bom para ela, né? Não só pelos motores, mas, por exemplo, aqui no Brasil, seria muito interessante para a Bajaj ter uma Trail, coisa que ela não tem ainda. Aliás, nem na Índia ela não tem. Então, tem algumas coisinhas aí que estão para acontecer no mundo moto que vai ser muito interessante nos próximos anos. Vale a pena a gente ficar esperto e ver essa movimentação. Porque a Bajaj já pegou um bom tanto das ações da KTM. Agora falta pegar do Pierer Mobility para tomar conta. Aí, aí a coisa vai mudar muito de conversa. E a CF Moto também. CF Moto também está nessa jogada aí. Não está investindo tanto quanto a Bajaj, mas ela ainda está investindo porque ela se aproveita de motores e não somente motores, tinha outra coisa também que ela. Agora eu não lembro, mas não era só motor que ela comprava da KTM. Mas tudo ainda continua muito no ar, tá chegando muito pouca informação a respeito disso. Nos últimos meses eu falei bastante a respeito porque estava aparecendo. Mas agora a poeira deu uma abaixada. E é nessas horas, depois que tem esse fogaréu todo, né? Que é a hora de ficar esperto. É a hora de caçar informação porque tem alguma coisa acontecendo por baixo. Seja uma, uma aquisição hostil por parte da Bajaj, seja uma negociação para vender a KTM para CF Moto ou para a Bajaj. Mas, de momento, essa é a informação que tem, que a KTM está voltando a produzir porque a Bajaj colocou dinheiro. Então, não é difícil uma aquisição total pela Bajaj. Seria muito interessante para eles. Gente, essa é a informação da semana, tá? É uma, é uma semana que não foi assim muito movimentada, mas é o que tem para hoje, né? E para a semana, eu quero ver se eu solto esse vídeo até segunda-feira. Eu quero trazer a análise de mercado do primeiro semestre, porque pelo que eu vi assim por alto, que ainda não parei para pegar pegar o material e mergulhar fundo nisso, é que tem muita mudança vindo aí. Moto que era rainha tá virando plebeu, tá? Vamos ver. E isso é uma coisa muito boa, tá?
É uma coisa muito boa para nós consumidores. Mas esperem essa análise. Eu vou fazer, e acho que eu vou fazer no estilo perambulista, tá? O perambulista news. Que aí eu vou marca por marca, deixando tudo bem claro. Vou pegar as 10 primeiras, que em volume são realmente as que interessam. E aí a gente vai ver as mudanças que houve. Ou que houveram, falando de uma maneira mais correta. Ok? Gente, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado e principalmente o seu comentário. O que você achou dessa história da KTM e Bajaj? E a nossa lenda urbana, a Guerrilha 450, que parece que vai deixar de ser uma lenda urbana? Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.